provavelmente a economia mais forte do planeta esteja prestes a entrar em colapso. É isso aí, os Estados Unidos aparentemente está entrando numa nova crise. Aparentemente, na verdade, foi muito sutil, né? Não é aparentemente, o bicho está pegando mesmo. Começaram a aparecer alguns sinais de desaquecimento da economia dos Estados Unidos. Então, por exemplo, a taxa de desemprego subiu para 4,1%, que é o nível mais alto desde 2021. A atividade econômica está baixa, a confiança do consumidor está abaixo do esperado. Os grandes bancos agora prevêem que o PIB dos Estados Unidos também possa contrair em 2025. O JP Morgan, por exemplo, revisou a projeção dele de mais 1,3% para menos 0,3%. 92% dos empresários dos Estados Unidos preveem uma recessão. Eram só 10% 6 meses atrás. Por isso eu decidi gravar o vídeo de hoje para compartilhar um pouquinho mais com você do que eu venho fazendo de diferente para proteger minha carteira, minha vida dessa eventual crise, que pode acabar atingindo o Brasil. Pode também, foi muito sutil, né? Vai atingir o Brasil, já atinge o Brasil. Só que antes de mais nada, deixa um like aqui no vídeo e se inscreve no canal, porque aí o YouTube entende que esse vídeo é importante e vai compartilhar cada vez mais com pessoas parecidas com você. Bom, vamos entender primeiro o contexto de tudo que está acontecendo. Tudo começou no ano passado. A economia, ela parecia forte, os juros eles estavam altos, mas eles estavam estáveis e tinha uma expectativa de que tudo fosse melhorar rapidamente nesse ano aqui, 2025. Só que desde janeiro as coisas começaram a mudar. A eleição do Donald Trump como presidente dos Estados Unidos mexeu muito com as expectativas do mercado. Muita gente esperava uma agenda pró-mercado e mais investimentos, o que fez a bolsa e até o Bitcoin subir num primeiro momento, mas ao invés disso a gente teve mudanças muito drásticas na política comercial dos Estados Unidos. Foi o famoso tarifaço, que o Trump chamou de Liberation Day, e aí o resumo da ópera foi assim: dia 20 de janeiro, o Trump ele tomou a posse como presidente. Dia 1 de fevereiro, ele botou uma tarifa no México e na China. Aí dia 10, uma tarifa sobre importação de aço e alumínio. Aí tiveram várias notícias rolando no Brasil, inclusive, por conta da Vale, que é uma das maiores empresas do país. Aí dia 14 de fevereiro rolou aquela demissão em massa dos funcionários do governo. Dia 23 teve mais tarifa, só que agora na União Europeia. E dia 24 começaram a sair notícias sobre um cessar-fogo possível com a Ucrânia. Um mês depois, no dia 24 de março, o Trump colocou tarifas sobre qualquer país que comprasse petróleo da Venezuela. E 2 dias depois, teve mais 25% de imposto sobre todos os carros feitos fora dos Estados Unidos. E agora, no dia 2 de abril, a gente teve o tarifaço, que vai ser uma série de taxas em vários países do mundo. Inclusive, eu vou deixar aqui, por alguns segundos, a lista de países e as respectivas taxas para que você possa pausar e olhar com calma, caso você queira ver algum país específico. Mas, ao todo, foram 185 países taxados, com tarifas mínimas de 10%, atingindo inclusive o Brasil e a Argentina, e alguns outros países se ferraram muito mais, como a China, que ficou com 34%. E antes de vocês reclamarem dessa taxa, os americanos taxavam o Brasil só 2%. Só que a gente taxava eles em mais ou menos 14%. Ou seja, mesmo subindo para 10%, a gente ainda taxa mais os produtos americanos do que o contrário. E depois que começou a apertar cada vez mais essa guerra comercial entre Estados Unidos, China e o mundo inteiro, um querendo taxar mais o outro, e tudo isso somado com dados econômicos ruins aparecendo, como que eu falei no começo do vídeo, os investidores começaram a vender as ações em uma grande quantidade. E aí a bolsa americana começou a simplesmente derreter. E se você olhar empresas como a Apple, que dependem muito da produção na China, já que o iPhone é produzido por lá, você vai ver que as ações caíram ainda mais. Nos últimos 5 dias, o S&P 500 caiu 8%. E desde o começo do ano, a bolsa americana caiu quase 14%. Já as ações da Apple caíram 23%. Cara, isso aqui é coisa pra caramba. E olha lá, não necessariamente tudo que o Trump fez foi ruim, teve muita coisa que foi boa também. Porém, as pessoas têm medo de mudança. E em especial quando são todas feitas de uma vez só. A gente é muito sensível no mercado. E não só o S&P está caindo, como as bolsas de Xangai e Shenzhen também estão com queda de 6% e 8%. Isso porque a China respondeu às taxas dos Estados Unidos impondo mais taxa nos americanos. E aí está todo mundo se taxando. E olha só que interessante, por mais que o nosso grande oráculo de Omaha se mantenha fora do tumulto político, o Warren Buffett decidiu comentar sobre o aumento das taxas do governo dos Estados Unidos. O Trump deu uma entrevista para a CBS no último domingo e ele disse assim: tarifas, nós temos muita experiência com elas, são um ato de guerra até certo ponto. Com o tempo, elas são um imposto sobre bens. Quero dizer, a fada do dente não as paga. Então, o que acontece? Você sempre tem que fazer essa pergunta em economia.
você sempre diz, e depois? O depois, ele não implica em preços caindo. Os preços vão ser mais altos daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. E aí depois perguntaram para ele sobre a economia norte-americana e ele completou dizendo, bem, eu acho que é o assunto mais interessante do mundo, mas eu não vou falar. Eu realmente não posso falar sobre isso. Resumindo, o que o Buffett quis dizer é que essas tarifas parecem proteger o país, mas no final são só impostos disfarçados pagos pelas pessoas comuns. E o resultado disso é que os preços não vão baixar com o tempo. Pelo contrário, eles vão continuar subindo pelos próximos anos. E bom, com todos esses movimentos, as pessoas estão com medo, né? O VIX Index, que é o famoso termômetro do medo, subiu 88% nos últimos 5 dias e subiu 152% desde o começo do ano. E o Fear and Greed Index está em 4 pontos. Ou seja, extremo medo. A galera está se borrando de medo. Uma mudança gigantesca acabou de acontecer no cenário econômico mundial e você precisa entender como isso vai afetar o seu dinheiro, os seus investimentos e o preço de tudo que você compra no dia a dia. É o seguinte, acabou de ser confirmado pela Casa Branca as tarifas colossais de 104%. Você não ouviu errado não, 104% sobre os produtos chineses que vão começar a ser cobrados a partir de amanhã ou a partir de hoje, se você estiver vendo esse vídeo na quarta-feira. Você tem noção do que significa? Isso daqui é um terremoto comercial que vai sacudir a economia global inteira. Já está sacudindo, na verdade. Deixa eu te explicar passo a passo como a gente chegou nesse número absurdo de 104%. No início de fevereiro, os Estados Unidos já cobravam 10% de tarifa padrão sobre os produtos chineses. Aí o Trump adicionou mais 10% extras, elevando para 20% no total. Na semana passada, dia 2 de abril, o Trump anunciou o plano de tarifas recíprocas e colocou mais 34% sobre a China, chegando em 54%. A China revidou na sexta-feira, impondo exatamente 34% sobre os produtos americanos. E o Trump revidou mais uma vez, com mais 50%, totalizando 104%. O Trump, ele até postou na rede social dele que ele estava esperando uma ligação da China para negociar, mas o telefone não tocou. O que isso significa para o seu bolso e os seus investimentos? Vamos lá. Primeiro, praticamente tudo que você compra tem componentes chineses. Seu celular, o seu computador, as roupas, brinquedos e até medicamentos. Esse aumento de 104% vai ser repassado gradualmente para os preços finais. Segundo, o mercado financeiro já está em pânico. Se tivesse vendo a tela que eu estou vendo aqui na frente, as bolsas asiáticas e europeias, elas até fecharam em alta hoje. Mas quando a confirmação saiu, Wall Street começou a despencar. Em terceiro lugar, aqui no Brasil, a bolsa que estava em alta virou para queda. E o dólar, ele explodiu. Tá agora 6,0003. Passou de R$6. E o quarto ponto, o mais preocupante, a China deixou claro que numa guerra comercial não há vencedores, mas também afirmou que não vai recuar. Então a gente está vendo o início de uma guerra comercial global entre as duas maiores potências do planeta. A Caroline Levitt, secretária de imprensa da Casa Branca, confirmou a Fox Business que não tem volta, não vai ter volta atrás. As tarifas realmente vão começar amanhã. E para você que investe, você precisa entender, esse confronto pode durar meses ou até anos, criando volatilidade extrema. Setores como tecnologia, varejo, indústria são os mais impactados. E tem mais. Cerca de 70 países já procuraram o governo americano para negociar as próprias tarifas. Isso aqui é só o começo de uma reconfiguração completa do comércio mundial. Deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer nos próximos capítulos. Essa é a realidade. E tá se falando em guerra. Olha só que loucura. E não dá para saber o que vai acontecer no futuro. A única certeza que a gente tem é a incerteza. Até pensando, né? Será que não vale a pena comprar volatilidade? Enfim. Mas eu não posso dizer que eu não avisei sobre isso. Já tem mais de ano que eu venho falando por aqui que o cenário lá fora não era dos melhores. E agora, quando a gente fala de S&P, não compraria ações hoje lá fora. Tem que ter um pouquinho de alguma coisa lá fora. Eu acredito que o método tem que estar acima da sua opinião. A Arca, ela tá aí para provar isso. Sempre que eu fugi do meu próprio método, eu acabei me lascando. Então, acho que alguma coisa tem que ter lá fora. Mas não acho que é aquele momento de pegar e, botar uma grana muito pesada lá fora. E eu, particularmente, não tô otimista com os Estados Unidos. Então, pro ano que vem, eu não tô otimista com os Estados Unidos. Eu não acho que isso significa que você não deve ter uma exposição lá fora. Muito pelo contrário. Geralmente são em crise assim que a gente vê o dólar subindo. Inclusive, num dos últimos episódios do Skin the Game, do Rumo ao Trilhão, eu investi nos Estados Unidos, só que na renda fixa. Como a gente tem hoje o PL da Bolsa Americana próximo das máximas, poucas empresas representando grande percentual do S&P, que são as Big Seven de tecnologia, uma guerra comercial escalando, cara, eu não me sinto à vontade
de ter um percentual relevante de bolsa americana na minha carteira. Aí vai ter gente que vai dizer assim, mas o Buffett sempre disse, never bet against America. Beleza, é verdade. Ele sempre disse que a gente não deve apostar contra a economia americana. Mas o mesmo Buffett que fala isso e que sempre defendeu que é melhor ter ações do que caixa, é o mesmo Buffett que tem hoje a maior posição de caixa da história. Esse gráfico que vocês estão vendo aí na tela é o histórico do caixa da Berkshire desde 1996 até hoje, que é a empresa do Buffett. Repara que nunca antes a Berkshire teve tanto caixa. Hoje o Buffett tem pouco mais de 334 bilhões de dólares paradinhos, esperando algum crash no mercado para poder comprar mais. E detalhe, o Buffett já vem recomprando ações da Berkshire por 24 trimestres consecutivos. Agora adivinha o que aconteceu no terceiro e quarto trimestre de 2024? O Buffett não recomprou as ações. E isso não foi ruim não, tá? Dá uma olhada nessa tabela aqui. Essa é a lista das 15 pessoas mais ricas do mundo. E Warren Buffett, aos 94 anos, é o único entre os mais ricos do mundo que viu a fortuna dele aumentar desde o começo do ano. O Elon Musk perdeu 130 bilhões de dólares, o Jeff Bezos 45 bilhões, o Zuckerberg 28, o Bernard Arnault, que é o dono da Louis Vuitton, perdeu 18 bilhões e o Bill Gates 3 bilhões. Já o Warren Buffett ganhou 12,7 bilhões de dólares desde o começo do ano. E agora você deve estar olhando todo esse cenário caótico das bolsas despencando, todo mundo sangrando, com a conta em vermelho e pensando, como eu vou investir no meio desse caos? Bom, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que eu venho fazendo com o meu dinheiro, mas se você não quer ter dor de cabeça e prefere focar no seu trabalho, você pode assinar a Finclass e seguir as recomendações das carteiras de investimentos dos nossos analistas. Agora, dia 24 de abril, a Finclass vai fazer aniversário e você vai poder assinar a Finclass com 50% de desconto no plano anual. E além de mais de 70 cursos com uma qualidade absurda, se você quer investir, mas não sabe como, você pode seguir as recomendações dos nossos analistas que vão te guiar exatamente por onde investir, quanto investir, quando vender e por quanto vender. Só clicar no link da descrição, preencher um nome e e-mail e entrar para a lista de espera. Agora, voltando para o vídeo aqui, sabe essa montanha de caixa que o Buffett montou? Hoje a Berkshire tem por volta de 334 bilhões de dólares em caixa equivalentes, é mais de 1 trilhão de reais. E o portfólio dele de investimentos em ações está avaliado em cerca de 267 bilhões de dólares distribuídos em 38 empresas. Ou seja, a Berkshire tem mais caixa do que valor investido em ações. O Buffett nunca deixou de ter ações, até porque essa é a filosofia dele. Mas hoje, com uma exposição bem menor. E digamos que eu tenha feito a mesma coisa. Se vocês são inscritos assíduos aqui do canal, provavelmente vocês vêm acompanhando o quadro, onde toda semana eu invisto publicamente meu dinheiro. Hoje a minha carteira tá assim. Tenho 37% em ações no Brasil, então tenho Boa Safra, Banco do Brasil, Asas e Sanepar, 10% em fundos imobiliários, em XP Malls, 35% lá fora, em Bitcoin, em renda fixa americana e 18% no Tesouro Renda Mais 2065. Eu tenho investido hoje por volta de 11 milhões de reais distribuídos nessas classes de ativos. Mas eu também tenho um pouco mais de 87 milhões de reais em 4 LCIs da Caixa. Então, a maior parte do meu patrimônio hoje está na renda fixa. Para ser mais exato, eu tenho 89% do meu patrimônio alocado em renda fixa hoje. E esse é o patrimônio público que vocês veem. E não é porque eu acho renda fixa melhor que renda variável. Não é porque eu acho que o Brasil vai quebrar. Não é porque eu acredite que não esteja num bom momento de compra. Muito pelo contrário, eu vejo hoje o Brasil passando por uma baita janela de oportunidade. Eu coloquei boa parte do meu patrimônio em renda fixa por um motivo: prudência. Então eu podia ter pego esse patrimônio, feito um único vídeo, investindo 100 milhões de reais, mas eu não fiz isso. Eu preferi alocar com mais parcimônia meu dinheiro. Então, se você quer sair desse vídeo com um único conselho, uma pequena dica que pode salvar de uma possível crise, escuta o que eu tenho para te dizer. Tem uma parte do seu dinheiro em renda fixa, uma parte relevante. É dessa forma que eu durmo extremamente bem. É dessa forma que eu venho investindo toda semana 1 milhão de reais e comprando ações de pessoas que estão desesperadas. Eu não sou um vilão fazendo isso. Eu tenho dinheiro, eu preciso alocar e tem gente que está querendo vender. E às vezes as pessoas querem demais vender. Eu tô aqui com capital para aproveitar. Não dá para ter certeza para onde o mercado vai, se o cenário vai piorar mais ou não. Mas o clima tá muito estranho. E eu venho avisando isso há tempo já. No final de 2019 eu falei a mesma coisa. Eu falei da importância de ter caixa na carteira. Muitos me ouviram, mas muitos me chamaram de covarde também. Aí poucas semanas depois, as bolsas desabaram e depois vieram chorar as pitangas ou até me xingar e me ameaçar. Então, seja amigo da parcimônia e da cautela nos próximos meses. Tem algo que eu aprendi com a vida e eu demorei muito para aprender. E o que eu aprendi é o que eu chamo de o preço do sucesso. Em qualquer
área da sua vida, se você quiser ter algum tipo de sucesso, você vai ter que pagar um preço muito alto. Por quê? Porque o sucesso, ele não está distribuído de uma forma normal entre todas as pessoas. Ele está distribuído de uma forma desproporcional. Então, em todas as áreas, você vai ter poucas pessoas muito bem-sucedidas e você vai ter uma pirâmide onde a base dela vai ser composta de pessoas que não tiveram sucesso nas suas áreas. Então, quando você fala de negócios, as pessoas que têm mais sucesso, geralmente, elas fizeram coisas muito diferentes. As pessoas que investem e ganham mais dinheiro, geralmente fizeram coisas muito diferentes. Essas pessoas saíram do óbvio. Só que quando você sai do óbvio, quando você faz algo diferente, você está sozinho apostando em alguma coisa. Então, geralmente, a sua vitória, ela é silenciosa, ela é invejada por outras pessoas. Então, quando você investe em algo que ninguém mais está investindo, no momento que você ganhar dinheiro, caso isso aconteça, poucas pessoas vão ganhar dinheiro com você e a maioria das pessoas, elas vão ficar com inveja, elas vão ficar egoístas, elas vão ficar com uma sensação ruim, um amargo dentro da boca delas e você não. E se você comemorar, essas pessoas vão te criticar. Então, qual que é o preço do sucesso? O preço do sucesso é você ser criticado. Então, as pessoas hoje estão todas olhando para uma mesma direção, como sempre no mercado. Quando eu falei antes do Covid sobre a gente ter ouro ou a gente ter uma reserva de valor, eu não falei porque eu sabia que o Covid ia acontecer. Não tem como prever isso. Só que, de alguma forma, os preços eles estavam muito desproporcionais. E logo depois disso, aconteceu o Covid e como a gente tinha um mercado caro junto com isso, tudo caiu. Agora, o que a gente tinha no final do ano passado eram múltiplos extremamente elevados nos Estados Unidos. É natural que as pessoas estavam todas empolgadas. Por quê? Porque quando os preços estão nas máximas, todo mundo acabou de ganhar dinheiro. Não tem gente perdendo dinheiro. Se o Bitcoin está nas máximas, ninguém perdeu dinheiro. Se o preço das ações está nas máximas, ninguém perdeu dinheiro. Então, o que você tem que fazer? Você tem que ser diferente, cara, se você espera ganhar dinheiro no mercado financeiro. Por que você acha que tantas pessoas me dão porrada aqui, mesmo eu investindo publicamente e ganhando um dinheirão? Por quê? Tenta se responder essa pergunta. Então, se eu pego e ganho muito dinheiro com alguma coisa, alguém vem e fala, mas e aquela ação que você perdeu? Porque as pessoas não conseguem aceitar alguém ganhando que não seja elas mesmas. Então, eu vou te dar uma reflexão importantíssima agora. Seja diferente. A gente está passando por um momento muito delicado na economia. A gente está passando por uma crise severa. A gente está passando por um momento de preços extremamente altos em alguns lugares. E você precisa diversificar seu capital. Mas, em geral, você precisa olhar para onde as pessoas não querem mais os ativos. Não querem mais ações? Preços estão baixos. As pessoas não querem mais alguma criptomoeda? Preço está baixo. As pessoas querem demais alguma bolsa? Cara, foge de lá ou deixa uma alocação um pouco mais baixa. Diversifica. E é por isso que hoje eu tenho mais de 90% do meu capital em renda fixa e eu tô com muita calma e parcimônia, curtindo, desfrutando esse momento, comprando aos poucos, enquanto as pessoas vão me entregando de bandeja tudo que ela já não tem mais paciência para segurar. Esse é o vídeo de hoje. Até o próximo. Tchau.